Olá, você que acompanha o nosso programa Andando com Cristo. Meu nome é o Anderson, eu estou substituindo o pastor Ildemar por estas semanas e gostaria de convidar você a refletir hoje a respeito da vida de oração de Jesus. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, somos convidados ou passamos por momentos ímpares ou momentos cruciais da nossa existência e somos chamados a tomar decisões que não podem voltar atrás. Cristo nos dá um exemplo de que tipo de oração ou qual tipo de atitude nós devemos tomar nos momentos cruciais da nossa vida. Se você está me ouvindo, pegue a sua Bíblia, daqui a pouco nós entraremos no nosso intervalo e depois do nosso intervalo nós teremos uma mensagem bíblica baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 até o 42. Vá lá, pegue a sua Bíblia e tenha isso em mente, que na mensagem que está por vir, como foi a oração de Jesus no momento crucial da sua vida. Que Deus te abençoe. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós temos pregado sequencialmente no Evangelho descrito por Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 14 e a mensagem será a partir do versículo 32. Só para efeito de esclarecimento, nós caminharemos até o domingo que vem, ainda no capítulo 14, e os capítulos 15 e 16, que tratam a respeito da crucificação e ressurreição, eles serão tratados no período da Páscoa, que nós já temos o culto das 7 palavras e também o culto da ressurreição no domingo. Então nós encerramos a nossa série em Marcos domingo que vem, com o capítulo 15, aliás, o capítulo 14 e o final dele. E os capítulos 15 e 16, tratando de crucificação e ressurreição, nós trataremos no período da Páscoa, na sexta-feira, com o culto das 7 palavras, e no domingo com o culto da ressurreição. Evangelho descrito por Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32.
Se você assistiu ao filme A Paixão de Cristo, esta aqui é a cena inicial do filme. Aqueles instantes antes de Jesus ser preso. Eu quero que você atente, lembrando o texto que nós lemos no começo do culto. Jesus celebra a ceia num cenáculo, que era como se fosse uma sala ou um terraço, que havia previamente sido preparado. E ao sair desse cenáculo, celebrar a ceia, inclusive com Judas, o traidor, Jesus faz a oração sacerdotal, que não é registrada nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas, mas em João 17. A oração sacerdotal de Jesus, saindo da ceia, talvez do lado de fora do cenáculo. E no capítulo 14, então, nós temos a terceira ação de Jesus. Ele sai do cenáculo e vai para o Monte das Oliveiras, ou Getsêmani, ok? E esta é a cena, então. Jesus orando em profunda agonia, depois de ter celebrado a ceia, depois de ter orado pelos seus, conforme João capítulo 17, e agora então é a oração que antecede a sua prisão. Tenha isso em mente enquanto nós lemos o texto bíblico a partir do versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o pecador se aproxima. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pelas Sagradas Escrituras. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado por aqueles que registraram esse texto bíblico tão lindo que nós podemos acompanhar agora. Ó Deus, guarda-nos e abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu só vou pedir a gentileza de mudar o fluxo do ar-condicionado aqui, porque ele está folheando a Bíblia e depois a gente corre o risco de nos enrolarmos aqui. Ok? Não precisa desligar que está calor, tá? É só o fluxo mesmo. Ok? Vamos lá então. A cena é essa. Pós-ceia, depois de oração sacerdotal, ele sai do cenáculo e vai para o Monte das Oliveiras. E aqui então, Jesus sai do cenáculo com os 11, porque Judas, depois da ceia, já dispara, já foge para tramar o seu plano de prisão para Jesus. Muito provavelmente, esse local, chamado Getsêmani, ou a prensa de uvas, literalmente, ele podia ser um local fechado. Então é provável que os 11, ou desses 11, 8 ficaram do lado de fora, e esses 3 entraram com ele, Pedro, Tiago e João. Getsêmani significa isso, prensa de uvas, ou lagar, um lugar onde era
preparado o vinho daquela forma artesanal, onde muitos lugares têm até hoje, em que você pisa, literalmente pisa as uvas, para depois preparar o vinho, né, fruto desta prensagem. O que esse texto chama a atenção é a agonia de Jesus. Em outras ocasiões, Jesus lidou muito bem com a iminência da morte. Inclusive, repreendia aqueles que tentavam evitar a sua morte à cruz. Só para citar, por exemplo, o episódio com Pedro. Desse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus disse também: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, inicialmente, Jesus parece que não tinha preocupações quanto à iminência da crucificação. Isso não era algo que o desesperava. Mas agora, por que aqui no Getsêmani ele chega a esse ponto da alma, está com essa tristeza profunda? O que tem de peculiar neste momento que faz com que o mestre até clame ao Pai para evitar que, se fosse possível, que isso fosse evitado? Primeiro princípio que eu quero chamar a sua atenção antes de nós irmos para o texto propriamente dito: a morte de Jesus, ou o sofrimento de Jesus, é único e peculiar. Ninguém, antes ou depois de Jesus, sofreu o que ele estava sofrendo aqui. Nada se compara, porque isso era necessário para a nossa redenção. Jesus não estava conseguindo um acessório para a nossa vida espiritual. Jesus estava conquistando para nós vida. Jesus estava ressuscitando os seus, ou conseguindo direito à ressurreição por meio do seu sofrimento, crucificação e posterior ressurreição. O autor da carta aos Hebreus trata isso de forma bela em 3 ocasiões. Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, é que ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Portanto, visto que temos grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Pedro, na sua primeira carta, ele mesmo levou, preste atenção nisso aqui, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Nenhum de nós sabe o que Cristo passou nesses momentos. Nenhum de nós experimentou 1/1000 da agonia de Jesus. Talvez quando Jesus adentra no Getsêmani e fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Talvez ele estava aguardando uma resposta, como ele teve no seu batismo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não teve. Não desceu o Espírito Santo.
Jesus estava só. Não porque o Pai estava o torturando, mas porque era necessária esta solidão. Eu quero que você caminhe comigo então no texto aqui, diante disso, da peculiaridade do sofrimento de Jesus. Nós vamos caminhar em duas cenas aqui no Getsemane. Primeiro, o que o Getsemane significou para Jesus. E a segunda cena, o que o Getsemane significou para os discípulos que com ele estavam. A primeira cena vai do versículo 32 até o versículo 37, e a segunda cena do 37 até o versículo 42. Vamos caminhar então por essas duas cenas. O Getsemane de Jesus. Como eu já disse, Getsemane significa prensa de óleo. Indicava o lugar onde o azeite era prensado. E Jesus passa aí com uma profunda tristeza e angústia. Ali chegados, junto com os seus, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. O que Jesus estava experimentando, alguns servos do Senhor tinham tido uma pitada anterior, mas não na sua plenitude. Jesus talvez estivesse citando o Salmo de número 42. Por que você está tão triste assim, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha em Deus a sua esperança, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Até quando, Senhor, Salmo 13, até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu lutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Salmo 116. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Preste atenção, Jesus não desejou morrer aqui, mas Jesus sentia uma tristeza que causava uma dor que parecia que ia matá-lo. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e a minha alma está profundamente triste até a morte. Não é um desejo suicida, mas é aquela tristeza que te trava a respiração. É aquela tristeza que literalmente te deixa sem chão, anestesiado. E é bonito, o texto paralelo de Mateus acrescenta que Jesus disse a eles: assentai-vos aqui e vigiai comigo. O termo comigo não está aqui em Marcos, mas está em Mateus. Parece que Jesus, nesse momento de angústia, chama aqueles que eram próximos a Ele para estarem juntos com Ele. É isso que Jesus está enfrentando. Uma tristeza de uma profundidade ímpar, que chega a dar a impressão de que vai matá-lo. Os discípulos deveriam orar com Ele. Não havia motivo maior, não havia sofrimento maior para acompanhá-lo. Versículos 35 e 36, a posição de Jesus. Ele deixa esses três a uma certa distância e, adiantando-se um pouco, prostra-se em terra, dobra os joelhos e coloca-se numa posição com o rosto colado no chão. E orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira divina. A Bíblia usa essa figura do cálice com muita ênfase, principalmente no Antigo Testamento, para simbolizar a ira divina. Por exemplo, no Salmo 75, é Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem
até a última gota. Lamentações de Jeremias a respeito daqueles que oprimiam o povo de Israel. Alegre-se e exulte, ó terra de Edom, porque vive na terra de Uz. Mas a você será servido o cálice, você será embriagada e as suas roupas serão arrancadas. Jesus estava suportando a ira divina, porque esta é a equação da salvação. Não havia outra forma. É por isso que ele fala: se possível, afasta de mim, mas não seja feita a minha e seja feita a sua vontade. Porque numa certa instância, Deus pode todas as coisas, mas Deus não pode entrar em contradição com o seu ser. Quando eu digo que Deus não pode, as pessoas se assustam. Mas Deus não pode, não é porque tem um agente externo proibindo Deus, não é isso. Deus não pode porque Ele não pode entrar em contradição com o ser dele. Por exemplo, Deus não pode mentir. Mas Ele não pode mentir, não é porque tem um ser superior a Ele proibindo Ele de mentir. Ele não pode mentir porque a santidade dele é tamanha que não há probabilidade dele mentir. E da mesma forma, como a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, o exercício da justiça divina exigia o sofrimento e o derramamento do cálice da sua ira. É por isso que muitas vezes nós falamos: mas Deus não podia simplesmente ter olhado do céu, eu perdoo, está aqui, apaguei a sua dívida e joguei fora. Não podia. Não podia porque Ele estaria entrando em contradição com o seu ser. Porque nós gostamos muito do amor de Deus, mas a justiça divina também é um atributo. E a justiça divina exige o derramamento de sangue. Não tem jeito. Ele deixaria de ser Deus se não exercesse a sua ira, satisfazendo assim a sua justiça. E aí nós temos uma equação que aos olhos humanos é impossível de você solucionar. Uma ira infinita que tem que ser satisfeita, uma justiça que tem que ser satisfeita, porque senão Deus deixa de ser Deus. Mas um amor infinito que quer salvar um homem, mas um homem que é incapaz de satisfazer. A igualdade do lado humano, o peso do lado humano é muito menor do que o peso da ira divina, aquilo que o homem pode oferecer. E a equação sempre fecha para a condenação. O que fazer se foram homens que pecaram e são homens e mulheres que são incapazes de satisfazer ou oferecer um sacrifício que satisfaça a ira divina? Como Deus soluciona isso? Ele mesmo se faz carne, se torna homem e satisfaz a sua própria ira. É por isso que nós falamos que o sacrifício de Cristo é substitutivo. É por isso que nós dizemos que Martinho Lutero diz que justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. A partir deste momento, a partir do momento em que Cristo sofre a ira de Deus, representando-nos, nós estávamos lá. É nós que estávamos aqui, representados em Cristo. É nós que estávamos na cruz e é nós que somos ressuscitados nele. Então Deus exerce a sua ira: eu estou com ódio, eu vou matar o pecado, eu exijo quem cumpra, vou jogar o raio. Aí ele olha para Cristo. Cristo suportou esse raio da minha ira. Então a minha justiça foi satisfeita e agora os meus estão próximos a mim. Lembrete, não se esqueça da ira divina. Não se esqueça do tamanho do sofrimento que Cristo passou por você. Você não suportaria. Você entraria em desespero. Você talvez cometeria suicídio.
Porque o cosmos, o preço do pecado do cosmos estava lá, o abandono de Cristo. O Pai tinha que abandonar o Filho. Esse é o Getsemane para Cristo. O pagamento dos nossos pecados, a intercessão pelos seus e a perseverança na oração. Vamos para a segunda cena, que agora é o Getsemane para os discípulos. E o que Getsemane significou para os discípulos? Primeiro, Jesus pastoreia os seus. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus pastoreia os seus. Jesus, mesmo triste, e aí Lucas, o texto paralelo disso aqui, diz que os discípulos estavam dominados pela tristeza. Jesus podia ser egoísta. Que fiquem esses dorminhocos. Eu tenho coisa mais importante para fazer, eu estou suportando a ira divina. Mas Cristo volta e pastoreia os seus relapsos. E vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O jogo entre espírito e carne aqui, o espírito aqui não é o Espírito Santo. O espírito aqui é aquela divisão que nós temos entre parte física e espiritual. O que Cristo está dizendo assim, o espírito está pronto, ele deseja fazer o bem, mas a sua carne sempre vai te levar a fazer o mal. Sempre vai tentar levá-lo a fazer o mal, se você não vigiar e não orar. E aí caminha. Essa cena se repete 3 vezes. Mateus, o texto paralelo, diz que repete as mesmas frases nas 3 orações. Faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. E nas 3 que Jesus retorna, eles estão dormindo. Aqui tem algo interessante. O que te motiva a orar? E aqui é algo que eu quero chamar a sua atenção. Qual é o seu conteúdo? Qual é o conteúdo da sua oração? Você acha que a sua oração é um abracadabra? É uma palavra mágica para você mudar a vontade de Deus? Lamento lhe informar que você está errado. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre prevalece. Nós oramos para que as nossas vontades sejam mudadas. E ela será atendida apenas se ela estiver em conformidade com a vontade de Deus. E tudo quanto orardes em nome de Jesus, para que o Pai vos conceda, Ele vai te conceder, se for da sua vontade. Não temos nossas orações atendidas porque pedimos mal, pedimos errado. O direcionamento das nossas orações é a mera satisfação do nosso ego. Nós queremos ser bajulados, queremos ficar ricos, queremos ter a nossa vida sentimental resolvida da noite para o dia. Enfim, via de regra, as nossas orações são egoístas. Mas quando nós oramos para que a vontade de Deus seja feita, aí nossa oração pode ser atendida. E eu não estou dizendo que você não deve orar pela cura de alguém, por um emprego, pela sua vida sentimental. Não tem nada de errado nisso, porque o próprio Cristo nos ensina a orar por essas coisas. Mas lembre-se de que o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E talvez nossas orações não são atendidas porque nós não estamos dispostos a submetermos-nos à vontade de Deus. E aí nós vamos para a cena final, a partir do versículo 39. Aliás,
a partir do versículo 41 e 42. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. Ali a mudança de tonalidade das palavras de Jesus. De uma alma profundamente triste até a morte, agora alguém que chama os outros a se levantar e diz: vamos, basta. Eis que o traidor se aproxima. Isto posto, com essas explicações a respeito do texto, eu quero chamar algumas aplicações para a sua vida. Pastor, como é que fica a minha segunda-feira a partir dessa cena de Jesus? O que Jesus tem a me ensinar nesse momento de profunda angústia e tristeza? Gostaria que você gravasse algumas coisas. Primeiro, Jesus não enfrenta o sofrimento com indiferença ou dizendo que está tudo bem, mas com sinceridade diante do Pai. Está doendo, a minha alma está triste. Às vezes nós erroneamente queremos vender uma imagem de fortaleza, às vezes nós queremos adotar uma filosofia estoica de indiferença para tudo que acontece, o iceberg sentimental, achando que isso é uma virtude. Mas Cristo nos ensina que o direito de dizer está doendo é legítimo. O direito de chorar é legítimo. Jesus nos ensina que nós não precisamos enfrentar o sofrimento sozinhos. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus, o Deus encarnado, aquele que podia orar e os anjos poderiam salvá-lo, ele não quis companhia de anjos, ensinando-nos que gente precisa de gente e gente precisa do Salvador. Gente é fraca, gente chora, gente se deprime, gente se sente solitário, e precisamos daqueles que nos rodeiam. Falar que está tudo bem e bloquear os sentimentos não resolve os nossos problemas. Por outro lado, haverá momentos em sua caminhada cristã e sofrimentos que você vai ter que enfrentar sozinho. Os 3 que Jesus queria que estivesse com ele dormiram. Ninguém sabe quantas lágrimas Jesus derramou, nem os 3 que estavam com ele. Talvez eles nem tenham ouvido as palavras de Cristo. Lucas registra que gotas como de sangue Jesus suou. Tamanho sofrimento, tamanha atenção. Comentaristas dizem que Jesus não tinha aquela aparência hollywoodiana que muitos querem apresentar, mas que, conforme as palavras de Isaías, olhamos e não achamos beleza nenhuma nele, não tinha formosura, que Jesus tinha um rosto, uma imagem sofrida, talvez uma pele enrugada por causa dos pecados. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, mas haverá momentos em que vai ter um terrível silêncio do céu e um terrível silêncio das pessoas ao nosso redor. Sofrimentos que nós passaremos sozinhos. Aquela sensação de: tem alguém aí em cima? Tem alguém do meu lado? Haverá sofrimentos, haverá momentos em nossa jornada que isso acontecerá. A cena de Jesus, a oração de Jesus nos apresenta o abandono progressivo ou a solidão progressiva. Ele sai do cenáculo com 11, 8 do lado de fora, 3 e agora nem 3. Paulo passou por isso também, quando ele está na sua segunda prisão. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala disso, na segunda prisão, numa masmorra romana. Quando ele manda a carta, ele fala: procura vir ter comigo depressa.
Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Ninguém. Enfrentou o tribunal romano sozinho, sem um crente para testemunhar por ele. Cristo enfrentou isso também. Mas Cristo nos ensina que, se é na solidão que nós experimentamos as maiores dores, emergindo da solidão é que nós obtemos as maiores vitórias. E aqui é algo lindo. E é isso que me empolga. Se aquele que estava triste até a morte no versículo 34, nos versículos 41 e 42, basta, vamos lá, levantai-vos, a cruz me espera. É Ele quem vai para a cruz. O Jesus preso não é o fugitivo. O Jesus preso é aquele que se entrega voluntariamente, depois de passar por esse momento de oração. Se nós aprendêssemos com Jesus, se nós deixássemos de sermos egoístas nos momentos difíceis. Jesus intercede pelos seus. Como eu já disse, a oração sacerdotal antecede isso daqui em João 17. Mas mesmo aqui, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Ele pastoreia os dorminhocos, mesmo tendo sido abandonado. Nas angústias nós tendemos a ser egoístas, mas Cristo nos mostra que no sofrimento nós podemos compartilhar e pastorear os outros ao nosso redor também. Porque quando nós não vigiamos no momento da oração, nós somos derrotados. E aqui o paralelo é interessante. Cristo sofreu e saiu vitorioso, convicto. Foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, e o texto de Hebreus diz que ele entrou no descanso de Deus, quando ele ascende aos céus. Sofrimento, descanso. Os discípulos quiseram adiantar o descanso, dormiram. O que veio depois da prisão de Cristo? Sofrimento. Abandonaram Cristo, cometeram os maiores pecados. Olha para Pedro, arrogante, de maneira nenhuma, Senhor, te abandonarei. Dorme aqui. Horas depois, talvez 12 horas depois, não, momento depois, vai abarcar a violência, tentando evitar a cruz, cortando a orelha do soldado, e depois vai fugir e negar ao Senhor Jesus. Se tivesse vigiado com Cristo, talvez isso poderia ter sido evitado. Faça-se a sua vontade. O primeiro Adão, lá no Éden, quando tomou do fruto e comeu com Eva, disse a Deus: faça-se a minha vontade. Estou parafraseando. E a morte veio, transformou o paraíso num deserto espiritual. Jesus, num deserto espiritual, ora ao Pai: faça-se a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. E conquistou para nós as portas do jardim de Deus, da Jerusalém celestial, do segundo Éden, que será maior e melhor do que o primeiro. Aprendamos com Cristo a orar. Aprendamos a compartilhar os nossos sofrimentos. Aprendamos com Cristo a enfrentar a solidão. Aprendamos com Cristo da nossa dependência do Pai, mas sabendo que onde nós falhamos, Ele acertou por nós. Amém? Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas,
de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Voltando com o nosso programa Andando com Cristo. Depois de ouvir esta mensagem e essa exposição bíblica a respeito da oração de Jesus no Getsemane, a pergunta que eu quero te fazer é: qual a sua atitude? Talvez você esteja se sentindo abandonado como Jesus foi e sentiu-se abandonado pelos seus discípulos. Talvez você já tenha orado com aquela sensação de que as suas orações não passam do teto, não tem ninguém lá em cima. Mas saiba que nos momentos de maior solidão da nossa existência, é que depois de orarmos nós saímos mais fortalecidos. Depois de atravessarmos os maiores desertos, é que conquistamos as maiores vitórias. Eu quero orar por você, mas antes de orar eu não poderia deixar de convidá-lo a estar conosco nos domingos às 9 horas da manhã, na nossa escola dominical, em que nós temos classes e aulas da Bíblia para todas as faixas etárias, desde o berçário até os adultos e os casados, todos são contemplados. Também não deixe de estar conosco no nosso culto à noite, às 19 horas, em que nós continuaremos a nossa exposição do livro de Marcos e a partir de fevereiro nós começaremos a exposição do livro de Atos dos Apóstolos com o nascimento e crescimento da igreja. Que Deus te abençoe onde você estiver. Vamos orar? Ó Deus nosso Pai, ao longo da nossa existência e da nossa jornada, todos nós temos os nossos momentos do Getsemane, os nossos momentos de solidão, os nossos momentos em que a tristeza parece que vai nos matar, os momentos em que parece que nós não temos recursos. Ensina-nos a como Jesus sermos dependentes do Pai. Ensina-nos a como Jesus nos momentos cruciais, ao invés de recorrermos a homens, ao invés de recorrermos ao Pai, a métodos que não satisfazem a nossa alma, ensina-nos a orarmos, a dependermos do Senhor. Ó Deus, e às vezes em que nós formos relapsos, como Pedro, Tiago e João foram, junto com Jesus Cristo, perdoa-nos, Senhor, e que nós possamos aprender com o Mestre, de que nos momentos difíceis, quanto mais dependemos do Senhor, mais fortalecido nós saímos. Perdoa-nos como confiamos nas nossas próprias forças. E aqueles que estão assentados nos seus sofás, nas suas casas, talvez estejam passando pelos seus momentos de solidão,
Às vezes estão desesperados, ó Pai, não sabendo mais para onde ir. Que a Tua graça esteja alcançando a cada um. E assim como Cristo saiu fortalecido depois desse momento de oração, fortaleça aqueles que sofrem nos seus lares. É a minha oração em o nome de Jesus. Amém.